A gente está investindo na nossa roteirização, que é para realmente a gente aproveitar ao máximo, tirar todas as ineficiências logísticas. Então, é outra forma de pensar em sustentabilidade. Eu estou fazendo a minha entrega e eu estou conseguindo fazer mais eficientemente porque eu uso menos recursos para fazer essa entrega. Então, é aí que também a gente trabalha muito forte hoje para reduzir a nossa pegada de carbono na nossa logística. Olá, sou Helene Gritzapis e é um prazer estar aqui com vocês para mais um episódio do Green Talks, uma iniciativa pioneira que discute o papel fundamental da tecnologia na promoção de um futuro mais sustentável. O Green Talks é uma colaboração entre a Green4T, uma empresa líder em gerenciamento e operação de ambientes de missão crítica, com presença em toda a América Latina, e o portal de sustentabilidade Neomundo. Bom, hoje a gente aqui vai falar de sustentabilidade, como garantir, na verdade, a sustentabilidade em supply chain e manufatura num mercado muito específico que é o mercado de produtos de consumo. Para isso, eu recebo aqui o Carlos Pereira, que é diretor de supply chain da Kimberly-Clark. O Carlos, ele tem mais de 30 anos de trajetória no setor industrial, atuou em grandes empresas multinacionais como a Unilever, a PepsiCo, sempre liderando grandes projetos como reorganização de footprints fabris, reorganização de times, implementação de digital manufacturing, além de grandes projetos de redução de custo e utilidades. Bem-vindo, Carlos. É um prazer ter você aqui comigo. Obrigado, Helene. Obrigado pelo convite. Muito feliz por estar aqui, que é um tema tão importante, tão necessário para a gente conversar um pouquinho, para a gente passar um pouco dessa percepção para as pessoas que vão nos assistir. Bom, vamos lá. Eu quero entender um pouco, Carlos, agora da sua experiência. Você tem mais de 20 anos de experiência nesse setor. E é uma jornada que a gente tem de sustentabilidade, de muitos avanços. Quais são os principais aprendizados que você teve nessa jornada de 20 anos? Olha, Helene, são 20 anos já em grandes empresas multinacionais, como você mencionou, e desde esse início, há 20 anos atrás, era muito mais focado no meio ambiente. Então as empresas tinham muito mais esse foco de falar principalmente em como a gente vai poluir menos, em como a gente vai ter menos impacto na sociedade. Então era uma visão mais restrita, tanto que se chamava, né, saúde, segurança e meio ambiente. Não se falava ainda em sustentabilidade. Com os passar dos anos, as empresas começaram a entender que tinha que abranger um pouco mais esta experiência, essa evolução de conceito. E aí começou a entrar muito o tema de sustentabilidade. E essa evolução a gente foi vendo ao longo do tempo que as empresas começaram a se preocupar mais, não só com o meio ambiente, mas com toda a cadeia, com a comunidade, com os fornecedores, com os próprios colaboradores, e como integrar tudo isso realmente para ser uma companhia mais sustentável e que realmente cuida, não só do meio ambiente, mas das pessoas, das comunidades onde ela atua. Tá. Então acho que é uma evolução desse conceito que realmente ao longo dos anos a gente viu e bom, né, que as empresas estão realmente se preocupando bastante com isso. E aí, Carlos, quando a gente fala de supply chain, sustentabilidade em supply chain, a gente está falando de 3 aspectos importantes: eficiência, custo e impacto ambiental. Como é que você garante o equilíbrio entre esses 3 pilares tão importantes? É um grande desafio. Então hoje que eu trabalho na Kimberly-Clark, que a gente tem um propósito muito importante, que é um melhor cuidado para um mundo melhor. Então esses 3 aspectos, custo, eficiência, né, e meio ambiente, a gente tenta atuar da melhor forma possível, porque no final eles são juntos. Então, para mim, né, o que eu venho trabalhando na minha carreira é que quanto mais eficiente você for, então o primeiro aspecto que a gente tem que trabalhar na cadeia de suprimentos é ser eficiente. Tá. Porque quando eu sou eficiente, eu já melhoro o meu custo, né? Então, esse é o principal fator. Depois que eu sou eficiente, eu vou para o custo. E depois do custo eu vou principalmente, que aí eu já estou fazendo o mais eficiente, com o melhor custo e, obviamente, tendo menos impacto ambiental. Então, um exemplo, se eu tenho uma linha de produção que eu produzo 100 produtos por minuto,
E se eu tenho uma mesma linha de produção, que eu consigo produzir 300 produtos por minuto, eu estou usando menos recursos, menos energia, né, e fazendo mais produtos e obviamente, com isso, protegendo o meio ambiente. Eu uso menos recursos para essa mesma produção. Tá. Então, no final, eles não são termos que deveriam ser, se eu sou mais eficiente, eu vou prejudicar mais o meio ambiente. Eles são termos que eles têm que se ajudar, eles têm que trabalhar juntos para a gente realmente conseguir fazer esse nosso propósito de realmente proteger a nossa comunidade, os nossos consumidores e oferecer produtos realmente de qualidade e com a melhor eficiência possível para os consumidores. Exato. Muitos têm a percepção que sustentabilidade é mais caro, que produzir sustentavelmente é mais caro e exigem premium, inclusive, para produtos mais sustentáveis. Como é que você garante essa equação numa cadeia que você trabalha, onde as margens são tão reduzidas? O que acontece, eu acho que grande parte dessa percepção é porque, em geral, as pessoas elas linkam sustentabilidade com, geralmente, só o produto. Então, hoje, é um fato, se eu vou fazer um produto com uma embalagem totalmente reciclável, ele é mais caro. Tá. Então, ele vai ser mais caro para o consumidor. Porém, o conceito de sustentabilidade ele tem que se abranger maior do que isso. Né? Então, hoje, a sustentabilidade ela vai desde minha matéria-prima fornecida. Né? Então, por exemplo, hoje a gente tem que trabalhar, como eu disse anteriormente, para ser o mais eficiente possível. Então, como que eu posso ser mais eficiente possível? Tá? Eu posso ter uma matéria-prima hoje que ela, por exemplo, vou dar um exemplo de uma matéria-prima que seja mais fina do que uma que seja mais grossa. Na matéria-prima mais fina, eu vou usar menos recursos. Porém, eu consigo hoje, com as tecnologias, com as inovações, a Kimberly, ela trabalha muito nessa questão de inovação para realmente trazer melhores produtos com menos impacto para o meio ambiente. E tem um time global olhando isso. Então, com essas inovações, principalmente nos nossos fornecedores, a gente consegue produtos que utilizam menos recursos e que mantêm a mesma eficiência ou ainda melhor. E a gente utiliza esse recurso para a produção dos nossos produtos. E aí eu consigo fornecer um produto mais com maior sustentabilidade, porque eu estou usando menos recursos para produzi-lo, porém com a mesma eficiência para o consumidor. Tá. Então, no final, a sustentabilidade na cadeia de suprimentos, na operação, na manufatura, ela não é só usar uma embalagem reciclável. Óbvio que isso a gente busca também com inovação, tenta ao máximo. Hoje, por exemplo, a gente tem um produto que é o nosso Huggies shampoo, condicionador, que a embalagem dele já é totalmente feita de material reciclado. Tá. Então essa é uma busca constante, não só é um desafio não só da Kimberly, mas de toda a indústria. Porém, você também pode trabalhar na sustentabilidade dessa forma, consumir menos água na sua produção, você pode com matérias-primas mais eficientes. Então tem várias formas que a gente atuar para realmente na cadeia de suprimento trazer uma sustentabilidade e usar menos recursos do planeta. Você falou do desafio de matéria-prima. E aí, como é que você garante a rastreabilidade dessa matéria-prima na tua cadeia? Porque você, quando fala em supply chain, está falando de uma cadeia ampla, mas que ela começa lá na compra de matéria-prima. Como é que você garante isso no teu processo na Kimberly-Clark? Hoje, na Kimberly-Clark, a gente tem umas metas globais que a gente quer reduzir em 50% todas as nossas pegadas ambientais. Então, eu estou falando de pegada de carbono, eu estou falando de pegada plástica, eu estou falando de pegada de água, pegada hídrica, desculpa. Então, uma parte fundamental é a rastreabilidade no sentido de a gente quer comprar, por exemplo, na pegada florestal, eu tenho que garantir que eu estou comprando a matéria-prima celulose, né, o papel, que ela venha de uma fonte renovável. Então, como que a gente garante isso? A gente garante isso através de um parceiro, que é a FSC, que é uma certificadora, que com esse parceiro, eles têm toda uma metodologia para garantir que este fornecedor que eu estou comprando, ele realmente produz essa matéria-prima de uma fonte renovável. Em pegada de carbono, hoje eu tenho um certificado global que se chama I-REC, não gostaria de falar em inglês, mas é o nome do certificado, tá? Que ele garante para a gente
que toda a energia elétrica que hoje eu utilizo nas fábricas, ela vem de fontes renováveis. Então, como que eu faço isso? Hoje a gente está no mercado de energia livre, eu posso escolher de quem eu compro a minha energia, e aí a gente escolhe fornecedores que têm essa questão que eles são de fontes renováveis, a EREC certifica para mim que realmente eles são de fontes renováveis, e eu garanto que a energia que eu estou utilizando nas nossas fábricas é de fonte renovável. Então essa rastreabilidade da matéria-prima, principalmente para garantir a questão que elas são de fontes renováveis, a gente consegue através de empresas certificadoras que nos garantem isso. Você falou agora de energia, vou até adiantar um pouco, falar do Lean Energy, que é um conceito que vocês implementaram. Me dá um exemplo de como ele é aplicado numa escala industrial como a de vocês. O Lean Energy é um programa hoje que a gente tem na Kimberly-Clark para garantir que a gente consiga monitorar o nosso consumo de energia e que, é o que eu sempre digo, há 20 anos de supply chain, tudo que você monitora, você mede, você melhora. O que você não está monitorando, que você não está olhando, então o que o Lean Energy faz? Eu vou te dar um exemplo específico. Você consegue monitorar em toda a etapa dos seus processos produtivos quanta energia você está gastando ali. Então, por exemplo, com o monitoramento, eu entendo que essa parte do processo eu estou tendo um alto consumo de energia. Então eu vou, por exemplo, eu vou investir num novo motor de uma máquina, um motor mais eficiente, um motor, não quero entrar em muitos termos técnicos, mas um motor que eu consigo variar a frequência dele e aí eu consumo menos energia nesse motor. Quanto você consegue de redução? Tem motores de variadores de frequência que você consegue de 30% a 40% você consegue reduzir, porque ele vai trabalhar conforme a sua necessidade. Entendi. Então ele vai variando aquela frequência dele. Mas esse é um exemplo. Você tem vários exemplos de melhores válvulas que te garantem um controle de fluxo melhor. Você pode fazer, por exemplo, no seu ar comprimido. A fábrica tem muito ar comprimido. Então você coloca variadores de frequência nos seus compressores para eles só funcionarem na hora realmente que ele precisa, ou ele variar a frequência dele de funcionamento. Então são várias iniciativas que você trabalha com Lean Energy. Então, então você mediu, você melhora. E aí você entende onde você pode fazer processos, colocar novos equipamentos para realmente fazer essa melhoria no seu consumo de energia da fábrica. Tá. Carlos, eu falei lá no início que você fez projetos de Digital Manufacturing. Me explica um pouco quais tecnologias são implementadas num projeto de Digital Manufacturing. Excelente. Onde o Digital Manufacturing te ajuda muito na sustentabilidade. E o programa de Lean Manufacturing na Kimberly-Clark realmente é um programa global e que demanda um investimento, não é um investimento barato, é um investimento alto, porém que te garante muito mais, ser muito mais sustentável no seu processo. Como que ele atua? Uma grande parte do processo, além de você ser eficiente, você quer evitar o quê? Perdas. Sim. Então, o ideal de uma cadeia supply chain é, se eu coloco 100 quilos de matéria-prima, eu tire 100 quilos de produto acabado. Sim. Mas, obviamente, isso não acontece. Você tem perdas no processo. Você tem perdas no processo e isso é comum, é um desafio para todas as empresas de consumo. O que o digital ele faz? Você coloca na sua linha, você coloca sensores, você coloca monitores, que ele consegue ir medindo o seu processo online em todas as etapas do processo. Então, é o Manufacturing Execution System que a gente chama. Então, são realmente sensores nas linhas que eles têm a parametrização de como deveria estar seu processo ali naquele momento e ele vai te dando indicação online de como que está. Está saindo fora, está dentro. Se começa a sair fora, o operador ele já vê na hora. Tá. Já existe um alarme que já toca e o operador já sabe, opa, eu preciso fazer um ajuste. Sem o Digital Manufacturing, às vezes você não consegue ver. Você vai ver lá no final, seu produto já está saindo ruim. Entendi. E você vai ter que jogar fora aquele produto. Tá. Com o Digital Manufacturing, você já está vendo online o que está acontecendo. E o operador ele consegue atuar antes e você não ter esta perda no final. E isso te torna muito mais sustentável, porque uma grande parte de prejudicial ao meio ambiente é quando eu tenho perdas. Isso. Então, eu evitando essas perdas, então eu garanto que hoje, quase a gente perde menos de 1%. E no passado isso já foi muito maior, 3%, 4%. Então o digital te ajuda muito nessa rapidez para você tomar decisões rápidas e você estabilizar o seu processo antes que a perda aconteça no final da linha. Tá, porque você está identificando ali. Você já identifica antes. Agora me conta o que você tem de projetos de economia circular dentro de supply chain manufatura. Hoje,
como eu comentei na resposta anterior, né, a Kimberly tem um cuidado muito grande de, ok, o teu processo vai ter perdas. Então, como a gente tem esse propósito realmente de um cuidado melhor para um mundo melhor, a gente trabalha muito forte. Ok, então essa perda que infelizmente eu vou ter, vai acontecer, como que eu trato da melhor forma? Então, hoje a gente tem 2 tipos de tratamento de economia circular. Um é, toda essa perda que eu tenho, hoje eu pago uma empresa que ela... Vou te dar um exemplo, uma fralda nossa que saiu fora da especificação. Tá. Então eu tenho hoje sistemas de visões na linha para garantir que nenhum produto fora de especificação vá para o consumidor final, para garantir realmente 100% de qualidade para o consumidor. Então esse outro que eu não vou mandar para o consumidor, eu pago uma empresa hoje que a gente, teoricamente, desmonta essa fralda novamente em suas matérias-primas, no plástico, na celulose, na superabsorvente. Então a gente desmonta ela e eu consigo vender essas matérias-primas. Ah, separada, você não traz de volta para o processo? Não, tá. Então, eu separo, é como se eu pegasse a fralda e separasse de novo elas da matéria-prima inicial. Entendi. Então eu pego essas matérias-primas e vendo para parceiros nossos. Por exemplo, celulose, superabsorvente, hoje a gente vende para indústrias que fazem tapetes PET. Sim. Né, que eles recuperam esse produto. Então, plástico, madeira, metal, então são tudo para recicladores que vão utilizar esse material, reciclar para fazer novos produtos. A gente tem produtos, vassouras, cabides, tudo que são feitos com o nosso material. Uma outra parte é que a gente hoje, né, a gente está junto com a ABPEC, a gente tem um programa que a gente apoia, que são os Demãos para o Futuro, que apoia associações de catadores que fazem, né, todo esse recolhimento desse material reciclado hoje, né, na comunidade e para transformar eles de novo em produtos e matérias-primas. Então hoje essas são as 2 formas que a gente trabalha de uma economia circular para garantir realmente que hoje a Kimberly-Clark não manda nada para aterro sanitário. Todas as nossas perdas, digamos assim, são recicladas. Então, hoje a gente não usa aterros sanitários. Tá. Agora eu quero ir para uma outra ponta do supply chain, que é a logística. E aí falar sobre logística sustentável. Vocês já utilizam veículos elétricos com GNV. Que outros avanços você vê acontecendo em logística verde num mercado como o de vocês? Esse é o tema que as empresas têm maior desafio hoje no Brasil. Porque também conta nas emissões, né? Isso, no escopo, principalmente no escopo 3. Isso. Então, esse realmente é o desafio, porque hoje na Kimberly a gente possui os GNVs, os veículos por gás natural veicular, que fazem a nossa intramil, a gente chama, que é da fábrica para o CD para a fábrica. Entendi. Eles fazem esse transporte dos produtos acabados e das matérias-primas. A outra parte, que é quando a gente manda para os clientes, tudo, hoje é o grande desafio, porque os veículos elétricos estão aí, eu acho que essa é a tendência do futuro, né? Mas hoje ainda são poucos e ainda não são caros. Então, são um pouco acessíveis. E não tem também. Hoje um veículo elétrico, até a gente estava vendo um veículo elétrico para a gente pôr na fábrica, você precisa onde vai carregar. Então ainda não tem uma malha o Brasil, nem para carros elétricos. Então é algo que vai se desenvolver, eu acho que o futuro está vindo aí para desenvolver essa malha elétrica de caminhões. Então hoje o desafio grande é como aumentar, né, essa rede, né, e que ela realmente seja, né, algo que economicamente viável. Porém, existem outras formas. É como eu sempre digo, às vezes a gente pensa em sustentabilidade, a gente pensa o quê? No caminhão elétrico. Sim. Mas como que eu posso ser sustentável sem o caminhão elétrico? Eu posso melhorar a minha utilização do caminhão, a carga que eu coloco no caminhão, roteirização das minhas entregas. Sim. Então, em vez de mandar um caminhão que está utilizando só 80% de espaço caminhão, eu tento utilizar 100% de espaço caminhão. Então, eu vou utilizar menos caminhões para levar os produtos até os clientes. Você vai planejar melhor a rota? Vou planejar melhor a rota, eu estou colocando também uma inteligência artificial, a gente está investindo na nossa roteirização, que é para realmente a gente aproveitar ao máximo, tirar todas as ineficiências logísticas. Então, é outra forma de pensar em sustentabilidade. Eu estou fazendo a minha entrega e eu estou conseguindo fazer mais eficientemente, que eu uso menos recursos para fazer essa entrega. Então, é aí que também a gente trabalha muito forte hoje para reduzir a nossa pegada de carbono na nossa logística. Entendi. Agora, você mencionou também as metas 2030 da Kimberly. Quando você olha, a gente está em 2024, faltam 6 anos. Quais são os principais desafios que você vê em supply chain, manufatura, para entregar as metas até 2030?
Os desafios são muitos, mas com foco, é o que eu sempre digo, né? Com foco, com o apoio da liderança, né? Com toda o CEO, né? Com o recado forte da Kimberly, que vem desde nosso CEO, que sustentabilidade é nosso DNA, é a alma do nosso negócio. A gente quer estar realmente com numa produção sustentável, uma companhia que olha para isso. Hoje, os grandes desafios... o Brasil está muito bem, né? Principalmente na pegada florestal. A gente já está no Brasil, 100% das nossas fibras já são de fontes renováveis, né? A parte de pegada de carbono é o desafio que eu acabei de comentar. Então, escopo 3, o escopo 3 principalmente, tá? Porque o escopo 1 é o nosso gerenciamento, Lean Energy, todas as iniciativas que a gente vem fazendo. O escopo 2 é fontes renováveis de energia elétrica, energia... Então, isso também Vocês a gente vai têm fazendo. 100% de energia, uso de 100% de energia renovável? Isso, hoje a gente tem 100% da nossa energia renovável. E aí a gente, pegada hídrica, né? Então a gente vem atuando bastante para reduzir, a gente em 2023 a gente reduziu quase em 40% o consumo de água da nossa fábrica de Camaçari. Tá? Então a gente vem trabalhando em várias iniciativas, né? Realmente para trazer principalmente o Brasil para dentro das metas, e aí globalmente a empresa também vem trabalhando em todos os outros países para entregar. Então, óbvio, é um desafio, 50%, né, de redução é realmente algo que não é fácil, mas, novamente, com foco, com investimento, né, e com isso como uma prioridade da companhia hoje, acredito que sim, que a gente vai conseguir entregar e vamos conseguir, em 2030, tá falando talvez reduzir mais, os outros 50 que sobrou, reduzir mais dobrar 50. A meta. Isso, dobrar a meta. Você falou de escopo 3, a gente sabe que o escopo 3 tem muito a ver com o fornecedor. O que vocês fazem com a cadeia, especificamente com o escopo 3? A gente tem uma colaboração muito grande com os nossos fornecedores, então geralmente são grandes fornecedores também que a gente trabalha, e aí essa colaboração junto com eles principalmente desenvolvimento de novos... nós estamos... por exemplo, eu preciso de um novo matéria-prima, então a Kimberly trabalha junto, como tem esse DNA também de inovação, de querer buscar algo mais sustentável, melhor, mais eficiente. Então, até globalmente, a gente tem muitas associações com os nossos fornecedores até para ajuda no desenvolvimento de novas matérias-primas. Então, é uma colaboração. Eles testam na nossa fábrica, a gente vai até as fábricas deles, conhece, sugere. Então, é uma grande colaboração realmente para conseguir aí buscar, né, essa sustentabilidade em toda a cadeia. Então, o escopo 3 é super importante, a gente tem até uma empresa que a gente está buscando para realmente medir esse impacto do escopo 3, que não é fácil, né, todo o impacto que vem do escopo 3, porque é um impacto indireto da cadeia, mas realmente é esse trabalho conjunto com fornecedores, e eles realmente sabem que para continuar no futuro com a Kimberly, eles têm que também colaborar e eles têm também que trazer várias inovações para a gente. Tá bom. Agora, para encerrar, Carlos, com sua experiência de mais de 20 anos, para quem aqui está nos ouvindo, nos vendo e quer tornar a operação mais sustentável, que conselhos você daria, principalmente olhando supply chain e manufatura? Creio que o meu maior conselho, né, acho que para os líderes aí de supply chain das empresas hoje que trabalham, né, nas empresas de bens de consumo principalmente, para mim, a primeira conselho é a gente mesmo olhar a cadeia. Então, não esperar que outras áreas, que o marketing venha trazer para a gente, ou que a venda. A gente mesmo tem um grande poder dentro da cadeia, desde os nossos fornecedores até a entrega do produto final lá nos clientes. A gente tem um grande empowerment, né? Falei a palavra em inglês, mas é uma grande força nisso para ir realmente com os nossos fornecedores, entender as novas tendências, o que tem no mercado. Então, a gente mesmo realmente propor soluções e mostrar melhorias e a gente mesmo convencer a organização que podemos fazer de uma forma melhor, de uma forma mais eficiente e mais sustentável. Com certeza, outra dica ou outra necessidade é que realmente essa estratégia esteja no DNA desta empresa. Então, isso tem que vir desde a liderança, né? Então, a liderança tem que estar junto, tem que estar focada, tem que querer fazer acontecer. Então, porque senão fica só o supply chain ali e aí não... Então,
traga o CEO junto, né? Traga o marketing, traga vendas, todo mundo junto, entender a importância e aí sim, nessa grande colaboração entre áreas, conseguir mover para uma companhia mais sustentável e um supply chain, uma operação, manufatura mais sustentável também. Muito obrigada, Carlos. Muito bom ter você aqui. E obrigada a você que esteve aqui conosco em mais um episódio da Green Talks. Espero você no próximo programa. Siga a gente nas redes sociais da Green4T e da Anel Mundo. E até o próximo programa. Até já.